Fala, investidores! Nesse vídeo vou falar para vocês sobre a reserva de emergência. Vou entrar mais a fundo nesse assunto e mostrar para você um plano para você também fazer a sua reserva de emergência e ter a sua segurança. E vou falar onde está deixando esse dinheiro da reserva rendendo e quanto precisaríamos ter na reserva de emergência. A reserva de emergência, como o nome já diz, ela serve para emergências, imprevistos que acontecem na nossa vida. Afinal, ninguém sabe o que pode estar acontecendo amanhã ou depois, para a gente estar precisando daquele dinheirinho ali e não passar por sufoco. Então, para isso que serve essa reserva de emergência. Algum imprevisto que acontece ali dentro de casa, algum aparelho queimou, algo do tipo, algo que você precisa muito, que você não possa ficar sem, algum problema de saúde com você mesmo ou com algum familiar. Então, para isso que serve essa reserva de emergência. E a reserva não está ali, né, para a gente estar gastando ela de qualquer forma, de qualquer maneira, como o nome já diz, reserva de emergência. Ela serve para uma emergência extrema que esteja acontecendo na sua vida. Não para você estar deixando aquele dinheiro guardado ali e ficar pensando em que você pode gastar e gastando ele em coisas desnecessárias. É realmente para casos extremos que você necessite daquele dinheiro. Ninguém sabe o dia de amanhã e a qualquer momento uma pessoa que trabalha como CLT pode ser despedida do emprego, pode estar precisando daquele dinheiro de reserva de emergência. Então, para isso que serve a reserva de emergência. Bom, e depois desse entendimento, para que serve o dinheiro da reserva de emergência, aí vem a primeira pergunta. Quanto que eu precisaria de fato ter na minha reserva de emergência? Bom, e nesse cálculo vai estar entrando aí o aluguel, as despesas de água, de luz, de internet, despesas fixas e despesas variáveis. Então, como eu disse, é o básico ali para a pessoa estar sobrevivendo. Então, no caso, a gente vai estar anotando ali todos esses valores e no final fazendo a conta para estar sabendo quanto que é o nosso custo de vida mensal. Então, vamos dar um exemplo aqui que você, depois de fazer todos esses cálculos, chegou no valor de R$2.000 por mês. R$2.000 é o seu custo de vida mensal. E é aí que surge a nossa segunda pergunta. A gente já descobriu aqui qual é o nosso custo de vida mensal, que é de R$2.000. Agora eu preciso saber quantos meses desse custo mensal eu preciso ter guardado ali. E o custo médio hoje em dia, que é indicado para toda a reserva de emergência, é de 6 meses a 12 meses desse custo mensal. E lembrando que esse custo mensal que eu venho dizendo para vocês não é o seu salário que você recebia, no caso se você ficar desempregado e perder aquele emprego que você tinha. É o valor de custo mensal, o custo básico que eu falei aí, que é o aluguel, a conta de água, a conta de luz e internet, as despesas fixas e as despesas variáveis. Bom, e nesse caso aí é um exemplo de 6 a 12 meses que geralmente o pessoal deixa para sua reserva de emergência. Mas isso vai depender de você, depender do seu perfil, depender de você decidir quantos meses que você acha que você precisaria ter guardado ali no caso de você perder o seu emprego, no caso de você passar alguma necessidade. Então a gente tem que sentar e analisar caso a caso, você tem que analisar o seu caso, quantos meses que você precisaria. Mas eu te indico aí no mínimo 6 meses. Lembrando que tem pessoas que calculam aí apenas 3 meses de custo de vida mensal para a sua reserva de emergência. No caso, quem faz mais isso são os servidores públicos, né? Que tem um emprego ali mais garantido, então não tem essa possibilidade de estar passando essa necessidade aí, né? Por mais de 6 meses. Só que você que é CLT ou você que trabalha por conta própria, você tem que analisar e dizer qual é o seu custo mensal. Você vai pensar aí qual foi o maior tempo que você ficou desempregado ou algo do tipo para você fazer esse cálculo e você mesmo decidir qual é o seu custo de vida mensal. Eu creio que com 6 meses do meu custo de vida mensal, né, guardadinho na minha reserva de emergência, para mim, no meu caso, está ótimo. Né? Eu não preciso mais que isso. Então, continuando aqui no caso do exemplo que eu disse aqui, vamos calcular 6 meses. A gente analisou aqui e viu que o nosso custo mensal está na casa de R$2.000 por mês. Então a gente vai fazer o cálculo e vai ver aí que a gente está precisando aí, no caso de 6 meses, a gente precisaria de R$12.000 de reserva de emergência. No caso, para você aí que quer ter uma segurança maior, que quer ter reserva de 1 ano, no caso você precisaria de R$24.000 para ter essa segurança desses 12 meses de reserva de emergência. Mas eu vou fazer o cálculo aqui legalzinho com 6 meses, que no caso eu dei o exemplo, que é o meu caso, que eu acho que está ótimo, 6 meses. Bom, então até esse momento a gente já definiu o nosso custo de vida mensal, que é 2.000, e definimos que a gente tem que ter ali 6 meses de custo mensal na nossa reserva de emergência. Então tem uma planilhinha aqui que eu vou estar mostrando para vocês como que vocês fazem um cálculo aí, para a gente estar chegando nesse valor aí de R$12.000, que no caso é o meu exemplo de reserva de emergência. Então essa planilha vai estar mostrando para vocês aí quanto que vocês podem poupar por mês para estar chegando nesse valor, e a gente vai estar calculando aí em cima do CDI e ver quanto tempo a gente vai precisar, dependendo de quanto a gente vai estar poupando, aportando todos os meses para estar chegando nesse valor de R$12.000. Então vamos para o computador que eu vou mostrar para vocês aqui
essa planilhinha. Bom, estamos aqui com a nossa planilhinha. Eu vou estar deixando na descrição aí para vocês baixarem também essa planilha, para vocês estar fazendo o cálculo de vocês aí, para saber quanto tempo vão precisar, quanto vão aportar por mês, para estar chegando aí no valor da sua reserva de emergência. Bom, então temos aqui umas perguntas que a gente precisa respondê-las. Então vamos lá. A primeira pergunta é: qual o valor do meu aporte? Isso quer dizer o seguinte: quanto que você pode estar aportando por mês aí para chegar no seu valor aí de 12 mil reais, que no caso é meu exemplo. Então vamos fazer um cálculo em cima do meu exemplo. Então aqui na segunda pergunta, quanto ter na minha reserva? A gente vai colocar o valor, que é 12 mil reais. Correto? Certo. Então, no meu aporte mensal, eu vou estar colocando um aporte aqui tranquilo, que foi o que eu comecei a fazer os meus investimentos aí, também fazendo a minha reserva de emergência, que é o valor de 300 reais por mês. Então aqui a gente tem a nossa rentabilidade de investimento anual. Bom, para quem não sabe, a nossa reserva de emergência ela tem que ficar ali num banco digital ou um banco físico, né, que seja da sua escolha, em uma rentabilidade aí atrelada ao CDI. Por que uma rentabilidade atrelada ao CDI? Porque esse dinheiro que a gente está poupando aí para reserva de emergência, o nome já diz, é para reserva de emergência. Então ele tem que estar ali guardadinho no banco, que tenha a liquidez diária. Por que a liquidez diária, Felipe? Porque quando você precisar desse dinheiro, bom, precisei do dinheiro agora, preciso do dinheiro para amanhã na minha conta, ou preciso do dinheiro para daqui a uma hora, uma parte daquele dinheiro porque deu uma merda aqui, aconteceu alguma coisa, algum imprevisto que eu preciso daquele dinheiro. É uma emergência da emergência. A gente vai ali, no caso o banco digital, vai entrar no nosso aplicativo, vai pedir o saque daquele valor que a gente precisa e vai estar na nossa conta. Então a gente tem que estar investindo esse dinheiro em um CDI que tenha liquidez diária. A liquidez diária, você pode estar sacando o seu dinheiro aí em dias úteis, ou no caso, como eu faço aqui, a minha reserva de emergência na caixinha da Nubank, a liquidez é diária, eu posso sacar ela a qualquer momento, a qualquer horário, a qualquer dia, não importa se é feriado, se é de madrugada, se é de noite, mas aí você vai ter que estar procurando no seu banco aí, tá colocando uma renda fixa aí, numa caixinha qualquer, que renda 100% do CDI. O que é o 100% do CDI? Então, um banco que paga ali 100% do CDI, ele vai estar acompanhando a nossa taxa Selic. A taxa Selic de hoje, ela está em 11,25%. E o 100% do CDI, ele rende menos 0,1% da nossa taxa Selic. Então, no caso, no dia de hoje, ele vai estar rendendo aqui, como no caso aqui na nossa planilha, 11,15%. Porque a taxa Selic está em 11,25%, ele rende menos 0,1%. Então, ele vai estar rendendo 11,25% ao ano. E essa rentabilidade ao mês vai dar 0,88%. Então você todo mês ali aportando 300 reais para estar juntando 12 mil reais de reserva de emergência, que no caso são 6 meses da sua reserva, no caso da minha, no meu exemplo, eu vou estar precisando de 34 meses para estar conseguindo essa reserva de emergência. Quase aí 3 anos, 2 anos, beirando 3 anos aí. Bom, mas aí você vai falar: pô, Felipe, mas eu vou ficar aí 3 anos juntando esse dinheiro para estar tendo a minha reserva de emergência. O que eu te indico para você estar fazendo? No caso, você tem que estar procurando gastar menos, vendo aonde você pode estar poupando um dinheiro para você estar investindo mais de 300 reais no meu caso. Você está investindo mais, 400, 500, ou fazendo o que muita gente faz aí, fazendo uma renda extra, procurando formas de ganhar mais dinheiro para estar aportando mais. E com isso, você aportando mais, você vai estar chegando mais rápido no seu objetivo. No meu caso aqui, 300 reais por mês, eu vou estar conseguindo esses 12 mil em 34 meses. Então vamos colocar aqui que eu poupasse 400. Estou fazendo 100 reais de renda extra, Felipe. Então vamos lá, 26 meses. Ah não, vou conseguir fazer 500 reais, 200 reais de renda extra por mês. 21 meses. Então vocês podem ver aqui que vai diminuindo. Mas no caso aqui de 300 reais, que eu coloquei que foi o valor inicial, todos nós sabemos que nós temos aí a nossa inflação. Então daqui a 3 anos, esses 12 mil reais não vão estar valendo mais 12 mil reais, correto? Então o que você tem que fazer de acordo com essa informação? Já que você vai precisar de 3 anos para conseguir a sua reserva de emergência de 6 meses, cada ano a gente tem uma inflação. Se você parar e pesquisar no Google qual é a inflação do Brasil nos últimos 5 anos, você vai ver que a inflação está na casa de 6%. Então, na tabelinha aqui, tem aqui o valor que você vai estar aportando hoje. Então, o valor que eu vou estar aportando hoje, no caso, é 300 reais. Como eu coloquei aqui a inflação do ano, que está em 6%, então, no caso, passou um ano, eu vou ter que estar colocando 318 reais. Estou no segundo ano, estou aportando 318. No terceiro ano, 337.
e assim sucessivamente. E para deixar bem claro para vocês aqui, esse rendimento que eu estou dizendo aqui para vocês, que é atrelado à taxa Selic, ele rende 100% do CDI. Então ele é um investimento muito seguro, que vários bancos digitais têm aí, Mercado Pago, o Nubank, que eu tenho aqui, eu uso a caixinha, o Banco Inter, tem bancões também aí que também tem esse 100% do CDI rendendo aí, que se chama renda fixa. Pelo amor de Deus, eu estou falando para vocês esse tipo de investimento, que são rendimentos seguros, rendimento que se você precisar do dinheiro ali, ele tem liquidez diária, no outro dia você está com dinheiro na sua conta. Não vamos inventar moda de colocar o dinheiro em renda variável, em ações, em fundos imobiliários ou em qualquer outro tipo de investimento. Não façam isso. Isso aí é para sua reserva de emergência. Como alguns sabem, a nossa taxa Selic está caindo. Então, por isso, o rendimento da renda fixa vai cair cada vez mais. Só que vocês não têm que ficar se preocupando nisso. A sua preocupação aqui é a reserva de emergência. Não é o seu rendimento que você tem por mês. Você tem que se preocupar em o seu dinheiro estar rendendo, é óbvio. Não ficar só parado ali, no caso, na poupança, rendendo bem mais do que a poupança. Só que também a preocupação maior é a liquidez diária. Você precisou do dinheiro, o dinheiro está na sua mão. Você investindo em renda variável, em ações, fundos imobiliários, entre outros, o seu dinheiro vai estar travado ali, às vezes o seu dinheiro vai estar no negativo, porque o nome já fala, renda variável. Então, não invistam em renda variável ou em qualquer outro tipo de investimento. Aqui é para você colocar em CDI, renda fixa, que renda 100% do CDI. Ponto. Outro ponto que eu venho dizer para vocês aqui sobre esse investimento é em relação ao imposto de renda. Nesse valor colocado na planilha não está aqui o imposto de renda pago. Ele trabalha aqui com a tabela regressiva do imposto de renda. Quanto mais tempo você deixa seu dinheiro investido, menos imposto você paga. E aqui não está calculado o imposto de renda dessa tabela regressiva. E devem ter pessoas aí que estão se perguntando: pô, Felipe, mas no seu caso aí você colocou uma reserva de 12 mil reais, investindo 300 reais por mês, está mais ou menos no meu perfil, do que eu preciso. Mas eu vou ficar 3 anos investindo em reserva de emergência e não vou investir nada, não vou fazer investimentos aí em renda variável, no caso de fundos imobiliários, ações, entre outros investimentos. Bom, esse aqui é um vídeo direcionado à reserva de emergência, para você que quer ter essa segurança de reserva de emergência. Agora eu vou dar um exemplo no meu caso, o que eu faço, o que eu fiz nesse tempo de investimento. Eu faço o seguinte: todos os meses que eu tiro meu aporte ali, eu tiro 30% para minha reserva de emergência e os outros 70% eu faço meu investimento em fundos imobiliários. Ainda não invisto em ações, tá? Não estou dizendo para você que você tenha que fazer isso. É o meu exemplo, tá? É o que eu faço, é o que eu fiz e o que eu vou continuar fazendo. Estou montando uma reservazinha de emergência, tá? Não tá aquela reserva, aquelas coisas ainda, não vai me tirar do sufoco se eu precisar hoje ou amanhã, mas a gente trabalha para não acontecer, né? Mas a gente está tirando também para a reserva e fazendo o meu investimento. Esse é o meu caso. Se você acha que para você tá bom fazer assim, então faça isso, tira uma porcentagem para reserva de emergência, 50-50, no meu caso 30-70, 30% reserva e 70% investimento, aí vai depender de você. Aqui é cada caso analisado, você tem que analisar seu caso, tem que analisar a sua segurança e se você precisa dessa reserva ou não. Mas independente de tudo isso que eu disse, faça a reserva de emergência, aporte todo mês, faça investimento todo mês. Não deixe de fazer o seu investimento mensal ali, que no início é difícil, mas logo após a gente pega o jeito, a gente pega o costume, a gente pega a prática, essa vontade de estar juntando aquele dinheiro todo mês, de estar aportando. E aí você vai ver as coisas acontecerem, a mágica acontecer, a mágica dos juros compostos acontecer. Não importa que seja 100% CDI, que também é um investimento bom, legal, da forma que está hoje, ou se é um rendimento em fundos imobiliários, ou em ações que rendem mais, mas são mais arriscados. Então você tem que analisar o seu caso aí. Bom, eu vou relembrar aqui os pontos ditos nesse vídeo aqui sobre a nossa reserva de emergência, sobre como a gente vai conseguir fazer a nossa reserva de emergência. Então começa pelo primeiro ponto. O primeiro ponto é fazer o nosso planejamento financeiro aí, sentar e calcular e analisar quanto que a gente precisa para estar vivendo, né? Qual é o nosso custo de vida mensal. No caso, no meu exemplo, foi 2 mil reais, que seria o que eu preciso para viver. O segundo ponto, a gente tem que cortar gastos ou fazer uma renda extra para estar sabendo quanto que a gente pode estar aportando todos os meses, quanto que a gente pode estar poupando todos os meses para chegar nesse objetivo desses 6 meses da reserva de emergência, que no meu caso foi 12 mil reais. O terceiro ponto é usar a planilhinha, que eu vou estar deixando para vocês aí, e calcular quanto tempo você vai chegar na sua reserva de emergência. E o quarto ponto é você procurar uma instituição, aí, um banco digital ou um banco físico, que tenha uma rentabilidade boa, que tem uma liquidez diária ali, que você, quando você precisar do dinheiro, o dinheiro está na sua mão, e é você procurar um banco seguro aí,
para estar fazendo esse investimento mensal. E sem procurar fazer besteira com esse dinheiro, né? Porque a gente está falando aqui que é uma reserva de emergência, mas é emergência para emergência. Bom, e se você chegou até aqui e esse conteúdo te agregou em algo, e você obteve algum conhecimento, eu peço que deixe seu gostei aí para esse vídeo estar chegando a mais pessoas, para ajudar no crescimento aí do canal. E você que não é inscrito, eu já peço que já se inscreva. Se você gostou desse conteúdo aí, se esse conteúdo te agregou, se o conhecimento te agregou, então já se inscreve no nosso canal aí para estar ajudando o nosso crescimento. E o vídeo foi esse e até a próxima.